Uma coisa que a gente estava até conversando bastante aqui hoje foi sobre coragem, né? Então, de fato, a hora que ela se entende como Kraken, que ela entende o que ela tem, a força que ela tem, o poder que ela tem, ela fica mais confiante, finalmente se entende e fala, quer saber? Peraí, eu posso usar um pouquinho daquela confiança que eu tinha. Então, de fato, eu não mudei a minha voz, mas a interpretação, ela com certeza foi influenciada por essa confiança e essa coragem que ela foi adquirindo ao longo do filme. Uma coisa que eu achei muito interessante no filme é a questão da adolescência, né? Da metáfora com puberdade, transformação. Eu queria saber de vocês, como é que vocês eram na adolescência, se tinha essa coisa de querer se enquadrar e se sentir deslocado como a Ruby se sente, ou se vocês estavam mais pra personagem da Giovanna, né? Como é que era a adolescência de vocês? Olha, eu sempre fui uma garota falante, assim, né? E nunca fui tímida, sempre fui extrovertida, sempre fui brincalhona, sempre fui... A minha cidade é pequena, então acaba que todo mundo se conhece, não tinha muito esse lugar do popular, mas eu sempre tive muitos amigos de várias faixas etárias diferentes. Então eu era amiga da galera mais jovem, eu era amiga da galera mais velha, eu sempre transitei muito, assim, nos ambientes, sabe? Eu não me considero uma Chelsea e nem uma Ruby, mas eu também tive meus momentos de fragilidade, assim, um ponto ou outro, mas eu não era uma menina predominantemente introspectiva ou tímida. Eu acho que eu era mais cara de pau mesmo. Eu acho que eu consegui transitar pelas duas, né? Então eu tive ali a pré-adolescência bem Ruby, aquela coisa bem pra dentro, nervosa, com medo de se expor, medo de falar. Eu tive minha fase muito insegura e minha mãe foi uma peça fundamental pra falar, não, minha filha, vai lá e faz acontecer. E se alguém te zoar, você fala que você é excêntrica. Aí eu falava, eu sou excêntrica. E a galera fala, nossa, ela é excêntrica. Agora nem sabia o que é era, mas exatamente, a Ruby fala que é canadense, eu falava que eu era excêntrica, eu era diferente, mas foi legal porque isso começou a me dar confiança e aí eu transitei um pouco mais pra Chelsea, essa coisa de, quer saber, sou mais eu, tô aqui, vou fazer acontecer. Então eu acho que na minha adolescência eu consegui passar certinho pelas duas fases, sabe, de fato se descobrir e botar pra fora e ser feliz, sem medo mesmo de julgamentos, de o que vão achar de mim. O processo da dublagem, pelo que eu entendo e eu não sou profissional, é uma coisa muito solitária, né? É você na cabine com o diretor e basicamente isso. Muda muito no trabalho, na atuação, construir esse momento, né? Além de todos os desafios que a gente já sabe, de fazer a voz caber na boca ali, da animação, pegar a entonação do ator estrangeiro. Como é que é esse processo solitário pra vocês? É muito diferente, né? A gente tá acostumada, então, com sets de filmagem, com aquela gravação com todo mundo junto, e a dublagem, de fato, é isso. É você, o diretor e o técnico, né? No caso, o técnico de dublagem. E cabe a você, unicamente, exclusivamente você, a estar ali e dar o seu melhor sem você ter a referência do que é um ator contracenando do seu lado. Sem passar texto, né? Sem passar texto, sem ensaiar, sem descobrir o que você vai fazer, porque a dublagem, ela é na hora, né? Você não leva o roteiro pra casa, você não ensaia antes, é tudo na hora. Você vai descobrir na hora quem você faz, qual que é a história e gravando. Simples assim. Então é muito maluco pensar que a gente tem um processo quase que reverso do que é uma peça de teatro, do que é um filme de cinema, mas eu faço isso há muitos anos, né? Então é uma coisa que eu sou completamente apaixonada. E tá no sangue, né? Tá no sangue, menino, tá na família, tá comigo faz tempo. Então acho que é um processo muito legal e fico muito feliz pela visibilidade que vocês estão dando pra dublagem, mostrando finalmente a nossa carinha, né? Quem são essas vozes por trás dos personagens. Mas eu acho um processo muito legal. Como que foi pra você esse processo reverso? Então, pra mim não foi tão solitário, porque eu ficava, Wendel, ficou bom isso. Você não acha que teve que fazer mais doce? Então, ele ia me dando muitos toques, mas eu também ia trocando muito com ele. Então, acabou que a gente acabou se falando o tempo todo. Mas, de fato, é muito diferente de um set de filmagem, né? Onde você tá com outros atores, a luz e tal. Você não fica preocupada com outras coisas, né? Porque num set, geralmente, você tem várias mini preocupações. E na dublagem, não. Você tá focado, você tá olhando para um ponto e você só precisa encaixar aquilo de uma forma que caiba o texto, que a sua voz encaixe, que funcione ali. Então, por um lado é mais simples, por outro é mais complexo, né? Então, tem essa balança aí. E, sem dar muitos spoilers, a personagem tem uma reviravolta, né? Quando você começa o processo de dublagem, você já faz isso pensando
no que vai acontecer mais pra frente ou vai deixando levar? Não, nesse caso sim. Nesse caso, como eram diferenças bem gritantes, assim, né, de registro de voz, eu tentei forçar um pouco mais pro doce, em agudo, lá, e depois forçar um pouco mais pro outro lado, pra ter essa diferença mais gritante, assim, né? Mas, não sei, numa novela, por exemplo, eu nunca saberia, porque é uma obra aberta, então eu faria de um jeito e depois eu teria que me transformar muito mais, sem pensar no final, né, pra deixar com aquele final. Então tem seus pontos positivos e negativos. E Agatha, pra você, o momento da Ruby humana e o momento da Ruby Kraken totalmente, muda alguma coisa também na sua construção ali? Vou fazer uma voz mais monstruosa, apesar da personagem não ser esse monstro, né? Acho que uma coisa que a gente estava até conversando bastante aqui hoje foi sobre coragem, né? Então, de fato, a hora que ela se entende como Kraken, que ela entende o que ela tem, a força que ela tem, o poder que ela tem, ela fica mais confiante. Então, acho que foi legal também transitar disso de quando ela tá humana, ela é um pouco mais pra dentro, ela é um pouco mais fechada, e quando ela tá debaixo d'água, ela consegue de fato se soltar e começa a falar mais alto, e isso traz confiança pra ela, né? Quando ela finalmente se entende e fala, quer saber? Peraí, eu posso usar um pouquinho daquela confiança que eu tinha. Então, de fato, eu não mudei a minha voz, mas a interpretação, ela com certeza foi influenciada por essa confiança e essa coragem que ela foi adquirindo ao longo do filme.